Olá, tudo bem com você? Eu sou o Art e eu tava refletindo que antigamente quando eu era criança, eu comecei a observar um pouco como as pessoas faziam e achava que eu tinha que estar prestando atenção em como o meu corpo funcionava. Embora eu não fizesse isso da maneira mais correta possível, eu não entendesse muito bem qual era o limite do meu corpo. O importante é que eu tinha que tentar fazer alguma coisa. Então eu criava formas metódicas para conseguir fazer isso e cuidar da máquina da qual eu geria, que se chamava corpo. Obviamente isso não funcionava muito bem, eu me perguntava muito como é que as pessoas conseguiam lidar com as sensações, como é que elas conseguiam tomar banho sentindo cada parte do corpo respingando a água, escorrendo o sabão e tudo mais. E como é que elas faziam depois de conseguir prestar atenção em tudo isso. Quando eu encontrei a meditação e falava sobre prestar atenção no próprio corpo e tudo mais, enquanto todo mundo achava isso maravilhoso, nossa, um momento para prestar atenção no seu próprio corpo, eu dizia, meu Deus, isso é um inferno, por que vocês estão fazendo isso? Mas aí eu tive que entender que, no meu caso, era totalmente diferente. Eu tinha que relaxar, eu tinha que entender como cada parte do meu corpo reagia e a interpretar um pouco melhor. Um pouco melhor. Não quer dizer que eu iria fazer da melhor maneira possível, mas eu ia tentar. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais contato com o mundo e esse contato fica cada vez mais dolorido. Você começa a entender que você não pode se priorizar. Pelo menos na geração atual, é o que eu compreendo das coisas. Você não tem o direito de se priorizar, não tem o direito de se entender, muito menos saber como o seu corpo funciona e respeitar os seus limites. Seus limites não são baseados em você, são baseados em uma régua geral. E eu achei isso injusto quando eu prestei atenção, quando eu percebi isso depois de muito tempo. Eu briguei bastante para poder seguir dentro dessas normas, dentro desses parâmetros, e eu confesso que o que eu mais consegui foi adoecer bastante. O diagnóstico para mim veio como uma pecinha que eu precisava para tornar tudo mais possível, tudo mais palpável. Enquanto eu seguisse tentando dar passos dentro da média da sociedade, eu nunca conseguiria alcançar nada no que referisse a mim mesmo. Ou respeitar o meu tempo e achar mais justo a vida que eu teria, ou a vida que eu tenho. Mas ainda assim, eu ainda encontro muito aquele pensamento que insiste em bater na mesma tecla de que eu não devo prestar atenção, tanta atenção assim, porque eu não sou tão importante. Então não importa se eu estou doente. E eu fiquei me perguntando, é assim que as pessoas fazem? As pessoas neurotípicas fazem? Depois que eu fui entender que era mais uma escolha pelo menos boa parte, é uma escolha cruel de viver aquilo que foi determinado, entre aspas, para ser vivido antes. Tá todo mundo muito perdido e, por via de dúvida, seguir as regras fica mais fácil, ao invés de você pensar um pouco para conseguir lidar. No momento eu ainda estou, entre aspas, no privilégio de poder entender como meu corpo funciona e respeitar o fato de que ele não vai funcionar nunca da maneira como todo mundo entende, que é o seu próprio corpo. É injusto, né? Para a maioria das pessoas é injusto.
E não, eu não vou chegar numa conclusão nessa minha conversa. É mais um diálogo tentando chegar em algum lugar. Vai que um dia eu encontre e eu venha gravar um outro mini podcast. Acho que vai ser legal. Enquanto isso, a gente fica nesse dilema. A gente deve ou não deve? Diante de tantos contextos, dá atenção a si mesmo. A gente é ou não é importante? Em quais contextos somos importantes? Se você tem depressão ou ansiedade, por favor, procure um profissional, tá? Aqui a gente só tá tendo um diálogo, uma conversazinha, mas se você estiver passando por algum problema, por favor, procure um profissional especializado para te ajudar.